Paz do Senhor. Hoje eu estou aqui no meu novo cenário aqui, no meio da natureza. E hoje eu quero falar sobre oração. A oração é uma comunicação, né? É uma comunicação com Deus. É um meio que nós temos de nos relacionar com Deus. A comunicação, a oração é muito importante para a vida do cristão. A comunicação com Deus, o relacionamento com Deus, assim como é essencial para o relacionamento humano, o relacionamento com Deus, a comunicação, assim também é importante a comunicação do homem com Deus. E a oração é um meio de nós falarmos com Deus. A diferença de nós na verdade existe uma diferença no nosso relacionamento com Deus através da comunicação, porque Deus ele é perfeito, né? Então, quando nós nos aproximamos dele para conversar com ele, ele vai agir de uma forma diferente vai agir de forma diferente das pessoas. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas não oram ou desistem da oração, né? Porque elas não entendem isso. Que Deus é um Deus poderoso, perfeito, em sabedoria, perfeito em todas as áreas. Então, Deus vai agir diferente. Mas, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, todos os servos de Deus que tiveram comunhão com Deus, que foram usados por Deus, que foram atendidos por Deus na necessidade, eles eram pessoas que oravam, tinham uma vida de oração. E o próprio Jesus, ele não somente ensinou, né, ele ensinou aos discípulos a orar, mas também Jesus, ele orava também. Porque Jesus, como ele era 100% homem e 100% Deus, como homem ele precisava orar. Assim como que ele precisava se alimentar, dormir, como ser humano, Deus não precisa disso. Mas Jesus como homem, que a Bíblia diz lá em São João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, se referindo-se a Jesus. Jesus já era Deus e ele se fez homem, e continuou sendo Deus, mas agora com duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza terrena. Então, como homem, ele precisava orar. E Jesus, ele orava. Uma coisa que eu sempre observo, assim, que eu falo, falei várias vezes nas minhas palavras com as pessoas, e eu sempre falo para mim mesmo, né? Jesus, ele é uma pessoa que ele tinha muita atividade, né? Ele era muito requisitado. Então, o que Jesus fazia para poder orar? Ele ia orar no monte, no deserto, nas madrugadas. Essa aí já é uma primeira lição para nós, né? E muitas vezes nós usamos desse argumentar, não tenho tempo. Eu até lembrei de uma frase de uma pessoa que disse assim, e ele falou assim quando ele acordou, né? Eu tenho tanta coisa para fazer hoje que eu tenho que orar pelo menos 2 horas antes de começar o meu dia. Ele entendia que quando ele orava as coisas ficavam melhores, mais fácil. Deus já ia na frente resolvendo ou facilitando as coisas, tirando é uma realidade, porque isso é real que eu vou falar agora, tirando os demônios que querem atrapalhar nosso sucesso. Então, quando oramos, eu ouvi o pastor José Gonçalves também, ele falou: se você não ora antes de começar o teu dia, ou se você não ora pelo menos uma vez por dia, quando você for no final do seu dia, pode ser também, você depois de você deixou de a oportunidade de orar, depois você vai ter uma luta
com o diabo vai estar sempre tendo mais força para te atrapalhar com a carne, né? Carne da natureza humana, né? Pecaminosa, e o mundo também, que são os inimigos espirituais do crente. Então a oração, ela nos ajuda, já é importantíssimo. Então, eu estava falando sobre a oração que Jesus orava, e é importantíssimo para, para, para nós, né? A oração é essencial. A oração é o oxigênio da alma. A oração é o alimento da alma. Como eu já estava falando, a oração é a forma de nós nos relacionarmos com Deus. Se nós não orar, nós vamos ficar distante de Deus. E assim como se nós não conversar com as pessoas, a gente vai estar distante dela. Mesmo que muitas vezes não moramos na mesma casa, mas se a gente não conversar, vamos ficar distante. E então a oração nos aproxima de Deus. E a oração, como eu já tinha falado, ela é o relacionamento com Deus. Só que Deus, ele acaba agindo diferente conosco, se comparado com as pessoas com as quais nós nos relacionamos, com as quais nós conversamos. Porque Deus, ele está sempre ouvindo. Só que como ele é perfeito e a gente não entende a perfeição de Deus, muitas vezes a gente quer que Deus haja como ser humano, mas ele nunca vai agir como ser humano, ele vai agir como Deus. Muitas vezes ele ouve e não responde, mas ele ouviu, ele sabe o que você pediu. Muitas vezes a oração é instantânea. Tem momentos na Bíblia, eu lembrei agora quando Elias ele orou para cair fogo do céu, né, na passagem ali que ele fez o desafio para os profetas de Baal. A Bíblia diz que ele nem tinha terminado de orar, o fogo já caiu e queimou o holocausto, né? E depois o próprio Elias foi orar para que chovesse, e não foi tão instantâneo assim, né? Porque ele orava e falava pro auxiliar dele: vai lá ver se tem alguma nuvem aparecendo já. E eu não me lembro agora, mas quantas vezes ele teve que ir lá para ver. Teve um momento que ele disse: olha, tem uma nuvem bem pequenininha, tamanho da mão do homem. Aí o Elias falou: então tá vindo a nuvem, né? Tá longe, mas tá vindo. Daqui a pouco ela chega aí. Então as coisas acontecem no nosso relacionamento com Deus. É assim. Tem coisas que Deus responde na hora, instantaneamente. Tem coisas que Deus responde demora para responder. Tem coisas que Deus nunca vai responder, porque se nós, na verdade, ele responde, mas muitas vezes a gente não aceita, né? É o não. Deus responde da forma dele, da forma de Deus, porque, como eu já falei, Deus não age como ser humano. Deus pode responder, pode nos responder de várias formas, né? A principal forma que Deus nos fala conosco é através da sua palavra. Porque quando lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, a gente está lendo ali, está tendo conhecimento literal ali, mas nem sempre a gente consegue extrair dali uma mensagem. Mas todas as vezes que nós conseguimos extrair uma mensagem do texto que nós estamos lendo, é Deus falando conosco. Porque também Deus não vai falar sempre, como eu já falei. Deus fala quando quer, né? Então, há momentos que Deus fala, há momentos que Deus não fala. Agora o segredo, e Jesus mesmo ensinou, né? É ser perseverante na oração. Ser perseverante. E por falar em perseverança, eu lembrei agora do filho de Abraão, né? Isaac. A Bíblia diz que Isaac, ele casou com 40 anos. E quando ele casou, daí a mulher dele era estéril e não podia ter filhos. A Bíblia diz lá que ele orou 20 anos. Orou 20 anos para que a mulher, Deus viesse fazer um milagre, né? Curar a esterilidade de Rebeca. E Deus curou, mas ele esperou. E ele continuou orando. Então, o segredo é continuar, é perseverar na oração. Então, nunca devemos desistir
de orar. A oração, ela nos aproxima de Deus. Quando nos aproximamos de Deus, nós recebemos poder, recebemos força. Nós alcançamos aquilo que Deus, aquilo que precisamos de Deus. Ouvi uma frase também de alguém que ele falou algo que eu achei interessante. Ele disse que tem muitas coisas que só vai acontecer nas nossas vidas se nós orar. Às vezes as coisas não acontecem conosco porque não oramos. E a oração é muito importante. Então, a oração é uma conversa com Deus e devemos sempre orar em todo o tempo, sempre dar uma estratégia para orar. E aí vamos ver uma mudança nas nossas vidas. Vamos sair do nível natural, humano, terreno. Vamos continuar sendo humanos, terrenos, naturais, mas vamos viver também em outra dimensão, na minha dimensão espiritual. Vamos ter visão espiritual, sensibilidade espiritual. Vamos, acima de tudo, né, quando a gente ora, se aproxima de Deus, a gente está de uma certa forma se fortalecendo para a salvação também, né? Porque se a gente não se a salvação não é por esforço, né? Jesus morreu na cruz para nos dar salvação. Mas se nós não procurar se aproximar dele, aceitar ele e depois continuar na presença dele, a gente se afasta e acaba perdendo a salvação. Então, o principal, né, objetivo da oração, na verdade, é a salvação. Mas através da oração a gente pode pedir o que está pedindo, pode adorar a Deus, para que é uma recomendação bíblica. Podemos adorar Deus, podemos interceder, podemos pedir ajuda para Deus. E através da oração, como eu já falei, ser usados por Deus e ser fortalecidos para a salvação. Valeu, Pai do Senhor. Deus abençoe.